Pessoal, eu vou só dar aberto aqui a nossa reunião por causa do atingimento do quórum, tá? É só explicar, eu estou numa situação meio complicada aqui, porque eu tô aguardando para fazer uma sustentação oral no tribunal e, ao mesmo tempo, nós estamos na nossa reunião extraordinária. Ah, assim, em razão da verificação do quórum em segunda chamada, dou por aberta a reunião da primeira reunião extraordinária do ano de 2026, nos termos do regimento interno deste Conselho Municipal. O tema a ser verificado é um tema único, que é a questão da aprovação do RDQA do terceiro quadrimestre. E foi feito o parecer pela Comissão de Finanças. No caso, o presidente da comissão, Wesley, eu vou ceder a palavra para ele. O Alexandre vai me colocar disponível para que vocês possam acompanhar pelo celular, onde vocês estiverem acompanhando a transmissão. Ao final da explanação pelo Wesley, aí nós fazemos a abertura para quem quiser fazer alguma posição e depois nós colocamos em votação, tudo bem? Peço desculpas que eu vou estar quietinho aqui, mas é por uma estação de trabalho, porque eu estou desde as 2 horas da tarde aguardando esse julgamento. E eu ainda não chegou a minha vez. Wesley, por favor, com a palavra. Perdão. Bom, vou fazer a leitura do relatório, tá? Porque eu acho que é o mais importante aqui. Depois, ao final, aí a gente fala de algumas outras questões, se achar interessante, tá? Mas vai ser bem rápido aqui, é sucinto. Então, o parecer da Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde, tá? O relatório detalhado do quadrimestre anterior, terceiro RDQA, de 2025. Acho que a gente tem que mudar isso aqui, tá? Não, o meu arquivo aqui tá errado, tá? Desculpa. É... Pera aí, deixa eu trocar o arquivo aqui, gente. Tô com duas telas aqui, eu tô apanhando, viu? Vou fazer diferente, eu vou abrir por aqui, eu vou abrir outra tela no computador, senão eu não vou conseguir ler.
Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tá, porque a Sim. tela, a câmera do computador eu não consigo usar, tá? Ela tá com defeito. Beleza. Bom, então, parecer da comissão, tá? Parecer da Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde, no relatório detalhado do quadrimestre anterior, terceiro RDQA, de 2025. Alexandre, se puder ir me auxiliando aí, tá? Porque eu vou ter que fazer leitura por aqui. Então, o relatório. A Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde de Araçatuba, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, procedeu à análise do relatório detalhado do quadrimestre anterior, terceiro RDQA, de 2025, referente ao período de setembro a dezembro de 2025. Apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde. A presente análise considerou, além do terceiro RDQA, os relatórios do primeiro e segundo quadrimestre de 2025, com o objetivo de verificar a evolução dos indicadores, a execução orçamentária e a efetividade das ações desenvolvidas ao longo do exercício. O relatório atende às exigências da Lei Complementar 141 de 2012, quanto à transparência e à prestação de contas, tendo sido apresentado em audiência pública e disponibilizado ao Conselho em tempo oportuno. Análise da execução estrutural e financeira. A comissão verificou que, ao longo dos 3 quadrimestres, houve uma manutenção e ampliação de oferta de serviços à saúde. Observa-se crescimento no volume assistencial, especialmente na atenção básica, urgência, emergência e assistência especializada. A expansão da rede de saúde mental e de atendimento especializados indica aumento da demanda e da utilização de serviços. Tal cenário é compatível com o crescimento populacional do município superior a 200 mil habitantes, processo de envelhecimento populacional e aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Dessa forma, é possível inferir manutenção ou elevação no nível de gastos em saúde decorrente da ampliação da produção assistencial. Na análise comparativa dos indicadores do primeiro, segundo e terceiro RDQA, a atenção primária à saúde. Observou-se elevado volume de consultas e atendimentos, crescimento das visitas domiciliares e produção consistente em saúde bucal. Contudo, não há indicadores claros quanto à qualidade, não há evidência de melhoria, de melhora no controle de doenças crônicas e persistem as internações sensíveis à atenção primária. O ponto é urgência e emergência. Os 3 relatórios demonstram elevada demanda por pronto atendimento e o crescimento contínuo dos procedimentos. Tal cenário indica sobrecarga da rede de urgência, possivelmente associada à limitação da resolutividade da atenção primária. Aqui é só um adendo, né? Uma situação que a gente tem visto assim, como não são todas as especialidades, né, ou em todas as UBS, né, na atenção primária que tem, às vezes, uma especialidade, surgem alguns problemas, né, às vezes acaba trazendo aí uma falta de efetividade aí, né, e isso acaba prejudicando, trazendo uma demora na solução, né, de alguns casos aí, tá? Assistência especializada, o terceiro ponto é assistência especializada e saúde mental. Verificou-se ampliação do número de atendimentos especializados, crescimento significativo da demanda em saúde mental e a consolidação de convênios assistenciais. Entretanto, não foram apresentados tempo de espera,
filas de atendimento e demanda reprimida. Quarto ponto são as internações hospitalares, que é uma situação que persiste, né? Como as principais causas aí, as doenças cardiovasculares, digestivas, respiratórias e neoplasias. Ainda não se observou a redução ao longo do exercício indicando baixo impacto das ações preventivas, né? Com relação à mortalidade, mantém-se predominância de doenças crônicas não transmissíveis, sem variações significativas ao longo do ano, evidenciando a ausência de melhora epidemiológica relevante. Com relação à saúde da mulher e da criança, a comissão identificou fragilidade relevante, né? Sendo a ausência de dados completos sobre o pré-natal, a falta de indicadores de sífilis congênita e oscilações da mortalidade infantil. Né? São casos aí, essas situações aqui são um caso um pouco ligados também, a comissão entende assim, que ligados a essa situação onde, às vezes, a gestante, ela começa um atendimento no OBS, aí, por algum motivo pessoal, né, ela acaba indo ser atendida em outra OBS, né, então ela fica meio que, não que fugindo, mas ela vai pulando de um ponto para outro e acaba trazendo também aí um impacto nisso, né, nesses dados aí, algumas coisas. Com relação à vigilância em saúde, foram observadas as seguintes situações: a regularidade das ações de vigilância sanitária e a continuidade das ações de controle. Contudo, né, os dados aí das vacinações apresentados são feitos de forma parcial, pelo menos o que a gente identificou, tá? Na análise aí desses três últimos pareceres, né? Desses três últimos RDQAs aí, a gente chegou a essa conclusão. Já a análise da efetividade do gasto público. Houve um aumento ou manutenção elevada do volume de recursos aplicados na saúde, evidenciado pela ampliação da produção assistencial, né? Isso é fato, né? Entretanto, não foram indicadas melhorias proporcionais aos gastos, né? Os principais indicadores de saúde aí, então, colocando aí na balança, aí, a gente ainda está com esse problema aí persistente. Então, observa-se a persistência das internações evitáveis, a manutenção da alta demanda de urgência e a ausência do controle efetivo de doenças crônicas. Dessa forma, conclui-se, né, a evidência de aumento do esforço financeiro e assistencial sem correspondente melhora significativa dos indicadores epidemiológicos indicados. Vou precisar da ajuda da gente entrar, né? Indicando a necessidade de aprimoramento da eficiência do gasto público. Tá? Já na análise estrutural da atenção primária, considerando que teve um aumento na população, né, Araçatuba passa de 200 mil habitantes, né, e a existência de aproximadamente 46 equipes de saúde da família, e o crescimento da demanda assistencial. Isso foi até um ponto que o doutor Tiago, em uma das plenárias na Câmara, né, aí fez um apelo aí, né, um pedido aí pelo reforço, né, dessas equipes, né, que estavam com esse déficit aí, né, a gente está tendo esse problema já tem um tempo. A comissão indica, né, identifica indícios de subdimensionamento da atenção primária, especialmente quando se refere ao número de equipes, ao quadro de profissionais, está tendo um staff aí, né, na atenção primária, e a capacidade de acompanhamento contínuo, né?
a demanda está muito grande, está surgindo aí um problema aí com a quantidade de prestadores de serviço, vamos falar assim, da prestação, né, os prestadores de serviços aí na atenção primária e o volume, né, a ser atendido, né. Então, tal situação pode estar diretamente relacionada à sobrecarga da urgência, né, que estava comentando, e a manutenção das internações evitáveis, né. Os principais achados, os pontos positivos, o cumprimento de exigências legais, a ampliação da oferta de serviços, a expansão de saúde mental e a regularidade das ações de vigilância. Já com relação às fragilidades identificadas, são os modelos assistencial, centrado na produção, a baixa evidência de planejamento preventivo, a ausência de indicadores de qualidade, porque, assim, indicar gastos, mas não indicar o aumento também, né, a equivalência na qualidade, não ajuda muito, né? Então, é uma coisa que tem persistido, né? Precisa melhorar esse ponto aí. Os dados incompletos em áreas estratégicas, como vacinação mesmo, né, que tem uma situação que a gente já passou por aqui, tem identificado que foi parcial, e a falta de análise de custos de efetividade. A persistência nas internações evitáveis, a sobrecarga da urgência, a ausência da melhora significativa dos indicadores e os indícios de insuficiência da atenção primária são os pontos mais críticos. E as recomendações que a gente tem, né? A elaboração de um plano de qualificação de atenção primária, a implementação de indicadores de qualidade e desempenho, o monitoramento contínuo da paz, né? A avaliação técnica, com relação à estrutura, a avaliação técnica da cobertura da ESF, o planejamento da ampliação gradual das equipes, o fortalecimento do quadro de profissionais. Dentro das UBS, do atendimento primário, né, alguns postos parecem são mais tranquilos, né, alguns UBS parecem, às vezes, são um pouco mais tranquilos, depende de vários fatores, mas tem esse problema aí da demanda que, às vezes, das urgências, né, dessas situações, onde tem extrapolado, né, assim, em alguns momentos tem extrapolado. A gente conversa com o pessoal das UBS e fala que, em alguns momentos, fica, assim, muito forçoso, né, fazer um trabalho de qualidade, né. A eficiência do gasto, né, a implementação da análise de custo de efetividade, a correlação entre o investimento e o resultado, que é a relação, né, gasto e melhora na qualidade, né, a transparência e inclusão de dados completos nos próximos RDQAs, e assim, por mais que sejam quadrimestrais e ao final, né, tem sua análise completa, se não colocar os dados completos, o último, ele pode ser inflado ou não, né, e aí vai ficar difícil da gente até conseguir identificar algumas coisas, né. Longe, tá, esse daqui uma opinião tanto particular, tá, mas é necessário aqui, longe de falar, assim, que pode ser camuflado, que pode ser inflado, mas também não duvido. A gente que mexe com a área do direito e a gente está na área da saúde e os conselheiros, os novos conselheiros aí estão há muito mais tempo, acredito, até do que eu, então sabe que muitas vezes acontecem situações assim. E os RDQAs, eles são feitos justamente para prestação de contas, né, e toda essa situação. Então, assim, ficar entregando relatório parcial, quando dentro daquele quadrimestre deveria ser entregue, né, os dados completos, não faz sentido, né. Então, acho que daí eu não deveria nem ser um fator de requerimento, né, mas
e a apresentação dos indicadores estratégicos, né, na situação da transparência aí que tem pecado. Bom, com conclusão disso, né, a Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde de Araçatuba conclui que o terceiro RDQA atende às exigências legais e demonstra ampliação de oferta de serviços. Entretanto, a análise comparativa dos 3 quadrimestres evidencia a ausência de melhora significativa nos indicadores de saúde. O modelo de gestão tem apresentado a predominância assistencial com baixa evidência de impacto preventivo. Tá faltando aí um pouco de trabalho na situação preventiva aí. Há os indícios de subdimensionamento da atenção primária, né, especialmente diante do crescimento da população e do perfil epidemiológico. Então, diante do exposto, a comissão opina pela aprovação do relatório, com ressalvas, condicionada à adoção das recomendações apresentadas. Tá? Esse RDQA, ele está sendo, assim, pela comissão, ele está sendo aprovado com essas ressalvas. No próximo, né, já vai haver algumas outras ressalvas um pouco diferentes, tá? Que eu tô preparando um relatório aqui, tá? Pessoal, então, assim, o parecer da Comissão de Finanças foi pela aprovação parcial, com aprovação com as ressalvas, né? No caso, agora, eu abro para os senhores, quem quiser fazer alguma consideração, fica aberto para que vocês possam estar apresentando seus posicionamentos. Alguém gostaria de fazê-lo, né? Eu fiquei em algumas dúvidas aí em relação a algumas considerações, porque, por exemplo, ali ao pré-natal, a mortalidade infantil, a vacinação, a gente sempre vem apresentando esses dados a gente apresenta mensalmente com o nosso gestor. Então, tem muitas coisas ali que eu fiquei meio em dúvida dessas informações. Priscila, a minha visão é no seguinte sentido: a gente vê o esforço da administração, a gente vê toda a programação, nem tanto, só que a gente observa a mortalidade infantil, a gente teve aumento no índice nesse quadrimestre. E não está sendo atingido a meta. Então, o que acontece? Eu acho que talvez seja necessário, e eu entendo todo o esforço que a saúde tem feito. Eu vi o discurso do Dr. Daniel quando foi questionado pela doutora Edna na audiência pública, mas, assim, são dados que estão preocupantes, eles estão acima da meta, e a gente não é que a gente está achando que as ações estão sendo baixas. No entanto, por exemplo, a questão das vacinações, os índices estão baixos, não estão sendo atingidos. A gente sabe toda a dificuldade em relação ao movimento anti-vacina, mas eu acho que precisa de medidas mais efetivas para que isso não ocorra mais. E eu sei que a administração tem tentado, no entanto, o índice ele não está sendo atingido. Então, eu acho que dentro desse ponto, por isso que a gente coloca as observações. Isso não quer dizer que o serviço não esteja sendo prestado. Vocês estão tentando. Eu sei que muito disso é mais do comportamento da própria população do que necessariamente dos esforços que estão sendo realizados pela Secretaria de Saúde. Só que eu entendo, por exemplo, volto a afirmar, questão da vacinação. Família não quer ajudar, não quer dar, tem que acionar o conselho tutelar, desculpa, meu ponto é esse, eu acho que não pode ficar passando a mão na cabeça. Se está no PNI, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele condiciona que é obrigação, não é escolha de pai e mãe. Eu, pelo menos na minha visão nesse ponto, acho que a gente tem que ser um pouco mais enérgico, mas eu entendo todos os posicionamentos da administração, eu sei o esforço que a administração está sendo feito, está fazendo, entendeu? Mas é isso, são em relação a essas condicionantes que foram colocadas. Wesley, fica à vontade. Além dessas situações, Priscila, assim, a gente entende, né? São passados os dados mensalmente, sim. Só que a gente recebe quadrimestre, o conselho recebe quadrimestre, né? Quadrimestral essa situação. Então, pode estar havendo algum problema
só que aí foge da alçada do conselho, né? Que tem chegado para a gente de forma parcial, né? Põe o Dr. Tiago nessa situação, né? Gente, vacinas, né? Uma coisa assim, uma vez comentei com o Dr. Daniel, né? Ações preventivas ou educativas, né? É muito diferente fazer propaganda sobre os postos, sobre aquilo que está sendo construído, mas também cumprir um dos deveres de publicidade, de informação, de instrução, de educação, né? Com campanhas de vacina mais efetiva. Quem tem criança em rede pública, né, às vezes nem fica sabendo de determinadas situações. Ah, mas a gente faz a publicidade, só que não tem sido feito de forma tão efetiva quanto de uma construção, de um centro de atendimento ou coisa assim. Então, assim, apesar de parecer coisas diferentes, mas em se tratando da situação de prevenção, de educação, é necessário. É uma coisa que eu tinha comentado já com o Dr. Daniel, acho que foi até um tema de um debate uma vez presencial, que era essa situação da necessidade de maior publicidade desses atos, né? Porque, assim, se está acontecendo, não está acontecendo de forma tão efetiva quanto deveria. Porque há, sim, muitos pais que falavam, mas eu não estava nem sabendo que ia ter essa vacinação, tinha essa vacina disponível, né? Priscila, por favor. Infelizmente, eu sou obrigada a discordar, porque a gente faz vacina na escola. As escolas municipais, a gente vai até a escola, a gente tem 2 campanhas anuais que são feitas dentro da escola. Então, assim, infelizmente, a gente tem recusa de vacinação, a gente tem vários casos, vários processos que são encaminhados para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar possa também fazer a parte dele em relação a isso. Eu até concordo com o Tiago que isso deve ser feito sim, só que a gente vai até a unidade. E hoje, eu não sei se todos sabem, mas para você fazer a matrícula e a rematrícula, você tem que ter um atestado de vacinação. Se você não tiver ali apresentando o certificado de que a sua caderneta de vacina está em dia, é um dos documentos que escolas. Então, hoje, e nem os pais, tá? Porque vai um bilhetinho no caderninho desse aluno de todas as campanhas, do calendário de vacina e tudo mais. Aí, só vou complementar aqui agora também que o Comitê de Mortalidade Infantil sempre teve um representante do Conselho. O Conselho participa ativamente do nosso Comitê de Mortalidade. Então, as informações são repassadas para vocês em todas as reuniões do comitê. E a gente fala na reunião do comitê, inclusive o Wesley já participou, o José já participou, a Luciana já participou. Então, assim, o nosso comitê, todos os óbitos são discutidos ali, são passados ali. Não é um comitê punitivo, é um comitê preventivo. Então, dali saem muitas demandas, dali saem muitas informações, saem muitas recomendações para evitar outros óbitos. E assim, gente, a gente tem inúmeros problemas. Em relação a 2024 e 2025, e depois olhando 2025 e 2026, a gente teve aumento, a gente teve diminuição, depois a gente teve aumento de novo, e comparando os 2 últimos quadrimestres, a gente teve até diminuição nessa taxa. Claro que não justifica, só que assim, a gente também precisa entender um pouquinho que muitas coisas envolvem planejamento familiar, envolve aquelas mulheres vulneráveis, envolve também a escolha daquela gestante em realizar o seu pré-natal de acordo com aquilo que é recomendado. Tem gestante, gente, que não aceita fazer o pré-natal, elas não vão, e aí a gente acaba sendo crucificado porque a gente faz buscativa, a gente vai na casa, a gente tenta colocar em Planon. Tem mulheres vulneráveis que não querem usar métodos contraceptivos e elas não podem engravidar,
porque se ela engravidar, ela vai vir perder esse bebezinho. Então, assim, eu só estou complementando um pouquinho, gente, do trabalho que a gente realiza, tá bom? Mas só para tentar, assim, porque a gente fica triste, né, com essas avaliações, dá a impressão que a gente está parado e não está fazendo nada. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão me ouvindo? É porque eu estou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. A Simone que pediu para falar agora, né, Simone? Isso. Aí, né, Priscila, que eu acho que é importante a atuação da equipe interdisciplinar. Aí, né, que não dá para a gente pensar no atendimento à saúde sem pensar em como abordar essa gestante com dificuldade de aderência, de buscar propostas de planos, né, terapêuticos individuais, para que a equipe realmente tenha uma inserção, para que a gente possa atingir esses casos mais complexos, né, que exigem, sim, né, da equipe maior tempo, né, nem sempre que a gente tem disponível, mas que eu também não consigo ver como a possibilidade de um resultado realmente efetivo em nenhuma área, né, muito menos na saúde, se a gente não tiver a possibilidade de trabalhar dentro dessa dimensão interdisciplinar. Pessoal, mais alguém que quer colocar alguma posição? Sim. É que tá ruim para mim aqui, mas pode falar, tá? Por favor. Eu tinha levantado a mão aí, não sei se estão me ouvindo. Essa Tudo. questão do atendimento à gestante, por exemplo, eu fui professor do Salesiano por 5 anos na medicina. E a gente, como as gestantes que não compareciam às consultas, além da gente atender nas UBS com os alunos, porque às vezes elas não queriam ir com o médico ou com a enfermeira da UBS, a gente agendava com 1 semana de antecedência para atender a gestante na casa dela. E por várias vezes a gente ia com carro próprio, meu carro ou o carro dos alunos, a gente ia nos bairros e por muitas vezes a gente chegava lá no horário marcado e a gestante mandava avisar que não ia levantar porque dormiu tarde ou porque não queria atender naquela hora. E assim, teve gestantes da gente ir 7 vezes e ela não foi na consulta na UBS e nem nos atendeu na casa dela. Então, assim, além dos profissionais das UBS fazer esse atendimento, os alunos da medicina também faziam e fazem até hoje. E tem pacientes que dão bastante trabalho nessa questão. E o índice de mortalidade materno-infantil, um óbito eleva o índice lá para cima. Então, às vezes, assim, parece que teve... É claro que a gente conta, né, por 1.000 ou por 100, e dependendo do número de nascidos vivos, o índice vai lá para cima. E muitas vezes não é o mau atendimento da unidade básica de saúde ou dos profissionais que atendem, a baixa procura, a não participação das gestantes, às vezes das famílias. Nós tínhamos gestantes que eram profissionais de saúde que não iam no pré-natal. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, não só em Araçatuba, eu também atendo em outras cidades, gestante em outras cidades, e esse problema persiste em vários municípios. Eu vou só fazer uma sugestão, então, se alguém mais quiser colocar, porque daqui a pouco eu vou ter que entrar aqui porque vai ser a minha vez aqui no tribunal. Eu ia fazer uma condicionante seguinte: a gente votar o parecer da comissão e colocar uma observação relacionada a essas conjecturas que foram feitas tanto pela Priscila quanto por todos os membros aqui, para constar em ata, você entendeu, Priscila? Essa objeção, para que a gente faça aprovação com ressalvas, mas que fique registrada essas objeções que você colocou. Tudo bem, pessoal? Vocês concordam? Sim, concordo. Sim, Tiago. Então, eu vou colocar em votação, então, o nosso parecer, tá? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aí eu vou aproveitar, só que nós estamos reunidos, só para fazer uma observação. Hoje eu tive uma reunião importante com a nossa secretária, nossa nova secretária. Foi uma reunião muito bacana. Nós tivemos lá, eu e o Alexandre.
E ela me fez uma colocação que é importante eu transmitir para os senhores, e porque que é relacionado ao RAG. Segundo a doutora Pamela, que estava dando assessoria para a nossa secretária, o RAG vai ficar pronto, que é o relatório anual, no dia 30. Dia 30, se não me engano, é na segunda-feira, é isso, gente? Me ajuda aí que eu tô perdido isso. E dia 30 ele é o prazo final para apreciação do RAG. Levando em consideração que os 3 quadrimestres foram aprovados por este conselho, e levando em consideração a urgência para que a gente não venha perder esse prazo, eu vou tomar a liberdade de fazer a apreciação do RAG ad referendo, considerando que o próprio relatório do terceiro quadrimestre, que ele faz apontamentos relacionados aos outros apontamentos, no sentido de que a gente não tenha a perda dessa situação do RAG, e aí na reunião ordinária a gente coloca o parecer de referendo que eu vou fazer para a convalidação do conselho. Tudo bem? Os senhores? Alguém tem alguma objeção relacionada a isso? Ô, Thiago, Oi, pode falar, Lucila. eu até entrei atrasada, a gente estava adiantando o que a gente conseguiu, tá? Para ver se a gente já consegue enviar para vocês amanhã cedo, Tudo bem, tá? Para a gente poder agilizar isso. tá bom. Mas vai assim, não daria para a gente apreciar isso em reunião ordinária, tá, Lucila? E também não daria tempo nem de eu convocar uma extraordinária. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer a de referendo, para que a gente não tenha nenhum prejuízo para o município, e aí depois a gente coloca o de referendo só para ser discutido na reunião ordinária, tá? Para que assim a gente consiga colocar tudo certinho para que o município não tenha prejuízo. Tudo bem? A todos, pessoal? Então é isso. Baseado nisso, eu dou por encerrada a nossa reunião, agradeço a presença de todos, peço desculpas da minha urgência aqui, do jeito que eu fiz, porque eu estou para fazer uma audiência aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Fala, Thiago? Oi, pode, Priscila? Ô, Thiago, só queria comunicar a todos que a gente começa com a nossa campanha de vacina sábado, dia D, tá? Dia 28. E aí, a abertura da campanha vai ser na UBS Morada dos Nobres, às 9 horas da manhã. Então, se puder ir um representante também do conselho, né? É um momento muito bacana para a gente estar divulgando ali nossa campanha. Lembrando que a nossa campanha começa dia 28, ela vai até dia 30 de maio, tá? Para os profissionais de saúde, gestantes, crianças, puérperas, pacientes portadores de comorbidades. Então, acho que é importante a gente ajudar na divulgação da campanha, para que essa campanha a gente consiga atingir a nossa meta e não seja uma campanha igual 2025, com 51% de cobertura. Então, conto com o apoio de todos vocês aí para a gente fazer uma divulgação. Eu vou verificar. Eu não sei se eu consigo ir, Priscila, mas eu vou ver com alguém para participar, em nome do conselho, tá? Porque sábado é a caça aos ovos da Páscoa da clínica do meu filho, e eu sempre participo com ele. Então, mas eu vou dar um jeito de tentar ver algum representante para poder estar indo, tá bom? Aí, o Wesley já falou que vai, a Luciana está perguntando o horário. Vai ser lá na UBS Morada dos Nobres, às 9 horas da manhã, perfeito? A abertura vai ser 9 horas da manhã, mas todas as unidades estarão abertas, todas, com exceção do Moarama 2, estarão abertas a partir das 8 horas da manhã até às 17 horas para a campanha da vacina da influenza, tá? Perfeito. Gente, obrigado. Oi, dona Lucia, você quer falar? Ó, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, agradeço a presença de todos, desculpa ter feito assim, mas era necessário em razão do tempo para que a gente pudesse aprovar esse relatório, e muito obrigado, e estamos juntos aí para que a gente possa construir um SUS de qualidade para toda a população de Araçatuba. Valeu, e desejo boa sorte. Boa sorte. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, boa noite aí. Boa sorte e boa noite. Boa noite. Vai precisar, viu, nesse tribunal, vai precisar. Boa sorte, presidente. Deus abençoe.